Boa tarde, meu povo. Tudo na paz, tudo tranquilo. E vou fazer o seguinte hoje, nossa aula eu vou dedicar para a gente corrigir a última atividade, certo? Eu vou corrigir a última atividade e vou também fazer uma explanação do conteúdo para os alunos que não puderam ir presencialmente, né? Esse assunto eu expliquei lá na aula presencial, né? Já para uma turma. Então, para os alunos que não puderam ir, eu vou fazer a explicação e em seguida a gente faz a correção da atividade, tá bom? Então, o assunto da aula foi exatamente sobre processos de troca de calor, tá certo? Então, a gente iniciou falando de temperatura, falamos de calor, falando das escalas termométricas, né? Nós vimos que a temperatura nada mais é do que uma forma, né? As escalas foram criadas exatamente para que a gente tenha como expressar as sensações térmicas por meio de um número. Então, por exemplo, 20 graus Celsius, 36 graus Celsius, né? Isso é uma representação do quanto, né, aquele objeto está quente, tá bom? Expressar isso por um número. Então, existem três escalas praticamente, mas a gente mais utiliza essa escala Celsius, a escala Celsius de temperatura, tá bom? Falamos também do conceito de calor, né? Equilíbrio térmico. Nós vimos que calor nada mais é do que um tipo de energia. Só que não é uma energia qualquer, né? É uma energia que só existe quando existem dois corpos, né? Com temperaturas diferentes. Então, imagina que você tem dentro de um recipiente fechado, isolado, como por exemplo uma caixa térmica. Você tem duas latinhas de refrigerante. Uma com 5 graus e uma com 15 graus. Então, nesse momento, existe aí uma transferência de calor, não de temperatura, existe uma transferência de calor da latinha mais quente para a mais fria. Então, calor é isso, é uma energia em trânsito. É uma energia que passa de um corpo para outro, devido à diferença de temperatura. Tá bom? Quando esses dois corpos atingem a mesma temperatura, nós dizemos que eles atingiram o equilíbrio térmico. Então vamos ver o seguinte agora, vamos ver como acontece a transferência de calor. Na verdade, existem três formas, são três processos de transferência de calor. Existe a condução, a convecção e a irradiação, tá bom? Muito bom. Então vamos falar inicialmente da condução térmica, né? O que seria essa condução térmica? A condução térmica, ela vai acontecer apenas nos materiais sólidos, então não existe condução em materiais líquidos nem em gases, tá bom? Então, para a gente entender o que é a condução térmica, a gente tem que saber o que são materiais que conduzem o calor. Existem materiais que são bons condutores e existem materiais que são bons isolantes, tá certo? Então, para isso, ele mostra aqui o exemplo de dois blocos de ferro, dois cubinhos de ferro, um a 10 graus Celsius e um a 30. E entre esses dois cubos de ferro colocou uma camada de um outro material, né? Então, se esse material aqui que foi colocado, ele retarda o equilíbrio térmico, né? Ele não facilita o equilíbrio térmico, então nós dizemos que esse material ele não é um bom condutor de calor, e sim ele é um bom isolante térmico, um bom isolante de calor, tá bom? Na verdade, não existe nenhum material que isole de modo perfeito, que isole totalmente o calor, né, que impeça essa troca de calor. Existem materiais que retardam bastante. Por exemplo, a cortiça, o poliestireno, a madeira, o ar, a própria cerâmica, o vidro, a lã. Tudo isso são exemplos de materiais isolantes, tá certo? Já por outro lado, existem materiais que são bons condutores de calor, certo? Então, por exemplo, os materiais que conduzem muito bem o calor são o cobre, o alumínio, o aço, o latão, ou seja, os metais de maneira geral, eles são materiais bons condutores de calor, tá certo? Beleza. No mundo animal, na natureza, nós estamos cheios de exemplos de materiais que são bons isolantes. Por exemplo, os agasalhos, quando nós estamos no inverno, né, nós costumamos usar agasalhos, né? Então, os agasalhos, eles são feitos de materiais que isolam bem, tá bom? O calor, impedem essa troca de calor, certo? Os próprios animais, eles possuem naturalmente, né, as penas, por exemplo, as aves têm penas. Os animais como o urso, né, o urso polar, ele tem uma camada de gordura que também é um bom isolante térmico, tá certo? Beleza. Então,
agora falar exatamente do conceito de condução térmica. A gente falou de materiais condutores, materiais isolantes, mas o que seria realmente a condução térmica, né? Então, olha só. Quando existe a troca de calor entre dois corpos, né, que estão diretamente em contato, ou que sejam unidos por um material que conduza bem o calor, nós dizemos que esse processo é chamado de condução térmica, certo? Nesse processo, na condução térmica, não há movimentação de um material de um corpo para outro, certo? Há apenas o transporte de energia, ou seja, a transferência de calor. Então, apenas o que é transferido é o calor, a energia. A energia é transferida de uma partícula para outra, mas não existe a movimentação do material, apenas a energia que é transferida, tá bom? No dia a dia onde nós encontramos a condução térmica, com vários exemplos, certo? Por exemplo, lá desde a pré-história, o ser humano ele sempre teve essa curiosidade de observar a natureza, e ele sempre aprendeu com a natureza, tá certo? Por exemplo, os humanos primitivos, eles perceberam que alguns animais que resistem bem ao frio são revestidos de pelos, certo? É o caso, por exemplo, dos ursos, das renas. Essa observação, ela talvez deva ter inspirado o ser humano pré-histórico que usava as peles de animais para se proteger do frio, certo? Atualmente a gente utiliza o quê? Os agasalhos, né? Os agasalhos que são feitos, alguns, né, de peles de animais, tá certo? O gelo, por incrível que pareça, ele também é um isolante térmico, certo? Por exemplo, os esquimós, eles perceberam que a camada de gelo que forma na superfície dos lagos impedia o contato da água que fica embaixo do ar frio, certo? Ou seja, o gelo funcionava como um isolante térmico para que a água de baixo não congelasse. Por isso que nos lugares muito frios, os lagos eles congelam apenas a camada de cima. Embaixo, os peixes eles conseguem viver naturalmente sem a água congelada, certo? Talvez por conta disso, né, os esquimós eles tenham feito, né, os iglus, que são as casinhas feitas de gelo, certo? Dentro da casa, ela é menos quente menos fria, na verdade, do que fora. É frio, continua, que é feita de gelo, só que o gelo ele isola, ele impede que exista o frio se torne maior dentro do que fora, tá bom? Beleza. E que mais? Por exemplo, em nossa casa, nós costumamos utilizar colheres de pau, né? Quando vamos mexer alguma comida, né? Exatamente porque a madeira ela é um bom isolante térmico, tá certo? Por exemplo, o vidro e a cerâmica, que ao contrário dos metais, eles não são bons condutores de calor, né? Por exemplo, panelas e vasilhas de vidro ou de cerâmica, elas vão exigir um maior tempo para a transferência de calor dos alimentos, certo? Enquanto depois de quente, elas retêm o calor por mais tempo que o metal. Então, por isso que é muito comum a gente ver, principalmente o pessoal que faz muita feijoada, colocar, né, depois que tira da panela de metal, né, coloca numa panela de cerâmica, certo? Que é exatamente para retardar a perda de calor, tá certo? Então, bom, praticamente foi isso. Na verdade, aqui nessa aula eu falei apenas da condução, né? Apenas da condução. E aí eu fiz 3 perguntinhas para vocês, né? A primeira, quais os 3 processos de troca de calor, né? Que é a condução, a convecção e a irradiação. A segunda, qual a diferença entre materiais condutores e isolantes térmicos, né? A gente acabei de discutir aí essa diferença, né? Materiais condutores, eles facilitam, né, que 2 corpos atinjam o equilíbrio térmico, facilita a transmissão de calor. Os isolantes térmicos, ao contrário, retardam esse equilíbrio térmico, né? Ou seja, eles fazem o possível para que não ocorra essa troca de calor, mesmo que ela ocorra de maneira mais lenta. E exemplos de condução térmica no cotidiano, falei várias, tá certo? Falei vários exemplos de condução térmica no nosso cotidiano. Um exemplo disso, por exemplo, são as panelas que são feitas de metais, né? Elas são feitas de metais porque o metal é um bom condutor de calor. Vou só dar uma olhadinha aqui em algumas respostas de vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Então, olha só. Em relação à primeira pergunta, ó, os 3 processos, eu não vou nem olhar porque todo mundo acertou isso aqui, né? Agora, qual a diferença entre os materiais condutores e isolantes? Vamos ver alguns aqui.
Condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Os materiais isolantes são aqueles que oferecem grande propulsão à passagem de cargas elétricas. Tá certo, então não tá errado. Só que eu queria que vocês falassem aqui em relação à questão da temperatura, do calor. Isso aí não tá errado. Existem também os condutores isolantes, eles também estão de acordo com a questão das cargas elétricas. Só que nesse momento eu tô falando de calor e temperatura, tá bom? Então vamos ver se alguém falou nesse sentido. Aqui, ó, os condutores eles podem transmitir o calor de um objeto, mas não passa totalmente. Já os isolantes eles impedem do calor ser passado para outra pessoa. Beleza? Isolantes térmicos são materiais que impedem a parte de troca de calor. Isso, já condutores são aqueles que favorecem. Perfeito. Exatamente isso aqui. Tá certo? Muito bom. Então, muitas respostas aqui de acordo com o que eu perguntei. Depois, na terceira questão, exemplos de condução térmica. Tivemos vários, né? Aqui, ó, na cozinha encontramos inúmeros exemplos de troca de calor por condução. Ao colocar gelo em um copo refrigerante, por exemplo, a troca de calor esquenta o gelo e esfria a bebida. Usando colheres de madeira ou de plástico, podemos misturar o alimento em fervura sem queimar a mão. Beleza. Vários exemplos aqui, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido direitinho, tenham compreendido o assunto, tá bom? Na próxima aula eu vou falar das outras duas formas de transmissão de calor, né? Convecção e radiação, certo? Façam aí a correção direitinho e amanhã nos encontramos na aula presencial para os alunos que forem para presencial, tá bom? Os que não forem continuam nas aulas online, a gente continua também na aula online na semana que vem com os outros dois formas, as duas outras formas de transmissão de calor. Tchau, tchau, abraço.